Estou lendo um estudo de Lucas, a partir do capítulo 19. 19, versículo 41 a 44. Como Jesus vê a cidade. Aí vai ter texto paralelo. Confira Marcos 11:11 e Mateus 21:10. Jesus vê diante de si agora o que antes era apenas seu objetivo distante. 13 de 34 ao 38. O seu coração se entristece novamente e ele chora sobre a cidade. Se os seus seguidores não tivessem cantado elogios a ele, as pedras teriam clamado. Essas pedras são agora testemunhas da cegueira e da obstinação do povo. Logo seus inimigos não deixarão pedra sobre pedra. Zacarias, o sacerdote, tinha louvado a Deus por ter visitado o seu povo. Você diz Jesus ao povo de Jerusalém, você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. 3. A purificação do templo. 19, do 45 ao 48. Confira Marcos 11, do 15 ao 19 e Mateus 21, 12 e 13. Acerca da relação entre o registro sinótico da purificação do templo, datada do início da Semana Santa, e o de João, que é situado no início do ministério. Vi comentário de João 2, do 3 ao 17. Jesus expulsa do templo aqueles que estão transformando a casa de Deus num mero lugar de auto-enriquecimento, que, como os ladrões da estrada de Jericó, tem um santuário no qual podem se refugiar com seus saques após um ataque. Depois da purificação do templo, Jesus gasta os últimos dias da sua liberdade ensinando o povo ali. Vê comentário de Marcos 11, do 15 ao 19. 4. Controvérsia, 21 ao 44. Confira Marcos 11, 27 e Mateus 21, 23 e 22, 46. Todos os dias ele ensinava no templo. 19, 47. Descreve sua atividade durante os primeiros dias da semana, que vai testemunhar sua crucificação. Versículo 1. Quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, estava proclamando as boas novas à sombra da cruz. Os líderes judeus estavam muito desejosos de silenciá-lo, mas diversas razões tornavam isso insensato do ponto de vista deles. Em primeiro lugar, está claro que a irrupção de popularidade que saudou a chegada dele no domingo de Ramos não diminuiu ainda. Todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. 19:48. Depois seu ato de protesto contra a comercialização de adoração do templo, sem dúvida é aprovado por muitos que de forma alguma podiam ser considerados seus seguidores. Em terceiro lugar, enquanto permanecia no templo, estava sob os olhos deles e possivelmente poderia ser pego em algo que dissesse. Eles certamente não desistiram. O ciclo agora se completou. O ministério público do nosso Senhor, que começou com os fariseus, em virtude de sua reivindicação de autoridade singular, fecha com mais uma série de conflitos acerca do mesmo tópico. Versículo 1 a 8. Assim o ataque começa. Eles vêm com um pedido aparentemente sincero, de uma declaração da parte dele acerca da fonte de sua autoridade para o que ele faz. Em vez de uma resposta direta, ele lhes faz uma pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? Versículo 4. Pegos no dilema entre admitir que eles recusaram o mensageiro do céu e provocar a ira popular ao denegrir a imagem de João, que a essa altura se tornou um herói popular, eles se retiram temporariamente de combate. Versículo 9 a 19. Jesus dá continuidade ao seu ataque
com sua parábola dos lavradores maus. O cenário é a vinha de Isaías 5, do 1 ao 7. Os arrendatários se negam a pagar o que deviam ao proprietário e maltratam os mensageiros dele. Finalmente ele envia seu filho e herdeiro, a quem os arrendatários matam para que eles mesmos se apossem da herança. O proprietário da vinha executa retribuição sobre os assassinos. A profecia de Salmo 118, 22 e 23 é cumprida quando a pedra que é considerada imprópria pelos construtores se torna a pedra angular da construção. Essa pedra, além do mais, traz desastres sobre todo o adversário. Não há dificuldade em interpretar a parábola. Isaías revela a identidade da vinha. Seu proprietário e os lavradores, os fariseus, perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Versículo 19. Cresce a determinação deles de silenciá-lo. Versículo 20 a 26. Espiões e agentes de provocação são colocados para vigiá-lo e, se possível, pegá-lo. Em palavras compreendedoras, Lucas não menciona a cooperação dos herodianos, que assim nos contam Marcos e Mateus. Os fariseus recrutaram, mas ele reescreve esse versículo introdutório para deixar cristalinas e claras as intenções deles. Eles abrem a questão dos tributos a César, convidando Jesus a dizer ou que era ilegal, o que iria envolvê-lo numa encrenca que os romanos, ou legal, que poderia indispor seus próprios seguidores. Na sua resposta, Jesus mostra que ao usarem moedas que trazem a efígie de César, eles estão tacitamente admitindo as reivindicações romanas. E como diz J.M. Creed, a resposta de Jesus traz embutidas as implicações de que, primeiro, o relacionamento do homem com Deus é estabelecido por si mesmo, e segundo, esse relacionamento não justifica a rejeição de César na sua própria esfera. Versículos 27 a 40. Tendo falhado esse ataque, os saduceus tomam a iniciativa. Acerca dos saduceus e de suas crenças, vê saduceus no NBD. Suas opiniões eram bem diferentes das dos fariseus, cuja tradição oral rejeitavam. Eles não aceitavam nada da Bíblia hebraica, a não ser os livros de Moisés, rejeitando a existência de anjos e da verdade da vida após a morte, que tinha de ser provada com base nos profetas e nos escritos. Eles propõem uma pergunta que assim esperam vá mostrar que a sobrevida pessoal após a morte está em contradição com o ensino de Moisés. De acordo com Deuteronômio 25, do 5 ao 10. Se um homem morre, deixa de ser sem deixar herdeiro, qualquer irmão não casado dele tem a obrigação de casar com a viúva dele. Os saduceus propõem o caso de uma mulher que, sob essa lei, casa com 7 irmãos em sequência. A pergunta é de quem ela será a esposa na vida por vir. Jesus responde primeiro que não há casamento no céu, visto que seres imortais não têm necessidade de procriação. E em segundo lugar, que o mesmo Pentateuco citado por eles dá testemunho consciente da verdade da vida após a morte, pois aquele que diz, Êxodo 3,6, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus não dos mortos, mas dos vivos. Assim, mais uma tentativa de fazer um ponto de debate não somente falhou, mas ricocheteou sobre eles para mostrar como os seus ensinos eram falsos e ocos. Versículo 37, no relato da sarça, é a forma hebraica de se referir a Êxodo 3. Versículos 41 a 44. Em Mateus e Marcos, a vitória sobre os saduceus é seguida de uma pergunta concernente ao grande mandamento, que Lucas não coloca aqui, mas como prefácio da parábola do bom samaritano, 10, 25 a 28, Jesus agora faz uma pergunta aos seus adversários.
ela é relatada pelos sinóticos. Como o Messias pode ser filho de Davi? Se em Salmo 110:1 Davi chama o Messias de Senhor. Lucas, eloquentemente silencioso, não registra a relação a essa pergunta. Mateus 22:46 nos conta que os judeus são completamente silenciados. Marcos 12:37 diz que a grande multidão o ouvia com prazer. Vê observações detalhadas de Lucas 20, do 1 ao 44. No comentário de Marcos 11:27 a 12:37. 5. A condenação dos escribas e fariseus, 20, do 45 ao 47. Incidente registrado também por Marcos e por Mateus, de forma mais extensa, Mateus 23, do 1 ao 10. O longo conflito de palavras terminou. Jesus anuncia agora uma denúncia severa contra os escribas e fariseus, Mateus 23, 2. Vê o comentário de Marcos 12, 38 e 40, que Lucas traz de forma quase literal. 6. Jesus observa a viúva pobre, 21, do 1 ao 4. Confira Marcos 12, 41 e 44. Jesus contrasta a espiritualidade falsa dos fariseus e escribas com a contribuição sacrificial da viúva, que coloca 2 pequeninas moedas na caixa de ofertas, enquanto os ricos fazem suas nobres doações, mas não é a quantia dada que mostra a medida do sacrifício, é a quantia que o doador retém depois de dar. Essa viúva não guardou nada para si. Vê o comentário de Marcos 12, 41 e 44. 7. O discurso apocalíptico, 21, do 5 ao 38. Confira Marcos 13, 1 a 37, Mateus 24, 25. Os sinóticos introduzem um longo discurso entre a conclusão do ministério público de Jesus e os eventos das últimas horas. Esse discurso é com frequência chamado de Pequeno Apocalipse e tem sido assunto de muitas discussões. Em primeiro lugar, muitos que não tratam com muita estima a ideia da profecia preditiva afirmam que Jesus não estava predizendo eventos futuros e que os trechos que afirmam que ele o fez são meras ideias da igreja primitiva acerca das últimas coisas, ou são profecias ex post facto concernentes a incidentes como a queda de Jerusalém, que já havia acontecido na época da composição dos escritos. Em resposta a essas críticas, pode-se dizer com segurança que já por muitos anos agora tem-se reconhecido de forma crescente o papel essencial que a apocalíptica e a escatologia tiveram no ensino de Jesus. Ele de fato falou de coisas que ainda não tinham acontecido. Outros aceitam esse fato, mas enxergam no discurso um sermão composto, constituído de ditos de Jesus, cognados ao tópico, alguns de todos eles, ou todos eles autênticos, mas proferidos em diferentes épocas e ocasiões durante o seu ministério. Em terceiro lugar, o discurso mencionado em Mateus 24:3 foi causado por 2 perguntas dos discípulos: quando seria a queda de Jerusalém? E qual seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo? O resultado é que os 2 eventos, o iminente e o remoto, estão em vista, e nem sempre é fácil distinguir entre eles no capítulo. Em quarto lugar, temos a questão da relação dos relatos do discurso entre si. T.W. Manson, Sykes, página 323, analisa a versão de Lucas e conclui que metade do seu conteúdo é extraído de Marcos. Outro quinto definitivamente não provém de Marcos, vem da fonte do próprio Lucas, e o restante não pode ser atribuído com certeza a nenhum deles. Ele interpreta isso como resultando em 2 possíveis opções. Letra A, que Lucas tinha o relato de Marcos à sua disposição e o reescreveu livremente, o que por diversas razões Manson considera improvável. Letra B, que o que nós temos é a fonte do próprio Lucas, complementada por trechos de Marcos. A discussão é interessante, mas talvez se dê valor insuficiente à possibilidade de que Marcos e Lucas tinham cada um resumo cuidadoso e confiável de um discurso de fato pronunciado nessa ocasião. Esses resumos podem ter sido independentes um do outro e mesmo assim terem coincidências verbais
especialmente em pontos importantes. Nem mesmo a formulação idêntica exige a explicação de que um dependeu do outro. Mateus, como já foi observado, vê o comentário de Lucas 17, 30 ao 37, inclui na sua versão não somente o material de Marcos 13, mas também o de Lucas 17. Ele também faz o discurso ser seguido de uma série de parábolas apocalípticas que nem Lucas nem Marcos registram. Os comentários de Marcos 13 devem ser consultados para estudos detalhados. As presentes observações serão particularizadas somente quando Lucas e Marcos diferirem. Versículos 5 a 7, Marcos 3, do 1 ao 4. Nos versículos iniciais, Lucas omite as indicações de lugar e pessoas que Marcos e Mateus fornecem. Marcos contextualiza os ditos dos versículos 5 e 6 da seguinte forma: quando ele estava saindo do templo, seus companheiros são discípulos. Lucas omite totalmente o lugar e diz simplesmente que alguns falaram do templo. O versículo 7 é colocado por Marcos no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, e Pedro, Tiago e João estão com Jesus. Aqui simplesmente mestre, perguntaram eles. O discurso começa com uma referência às pedras do templo, uma recorrência do tema de 19:40 e 20, 17 e 18. Versículo 8 a 11. Os sinais do juízo vindouro significarão o surgimento de falsos messias e a ruína tanto da ordem social quanto da natural das coisas ocorrerá com guerras, rebeliões, terremotos, fomes e pestes. Versículo 8. Lucas acrescenta o seguinte ao versículo de Marcos: não o sigam. Versículos 12 a 19. Os próprios discípulos vão experimentar severas perseguições das autoridades e até mesmo dos seus parentes e amigos. Versículo 12. Aqui não há referência a açoites que Marcos prediz. Lucas descreve mais tarde em Atos alguns dos açoitamentos que os discípulos sofreram. Versículo 14 e 15. Esse trecho diverge de Marcos 13 e 11, do qual, no entanto, encontramos um paralelo próximo em Lucas 12, 11. Versículo 18. A promessa de que nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá está faltando em Marcos. É uma referência à experiência dos 3 amigos de Daniel na fornalha. Daniel 3:27, Atos 27:34. Versículo 20 a 24, Marcos 13, do 14 ao 20. Esse trecho, que relata as catástrofes que seguirão a queda de Jerusalém, difere em 2 pontos importantes do paralelo de Marcos. Letra A, a referência em Marcos 13:14 e Mateus 24:15 ao sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar. Daniel 9:27 se torna em Lucas Jerusalém rodeada de exércitos. Muitos críticos citam esse fato como evidência de que Lucas deva ser datado após a queda de Jerusalém. Mas essa referência geral a exércitos rodeando a cidade não sugere em si conhecimento detalhado dos eventos de 70 depois de Cristo. Mais provável é a sugestão de Geldenius, página 532, de que Lucas está escrevendo para leitores gregos que não entenderiam o que Jesus queria dizer com a expressão judaica e assim a parafraseia. Letra B. Lucas omite o dito em Mateus e Marcos 3:20. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, substituindo-o pela declaração de que Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Isso se refere provavelmente ao final da presente ordem mundial. Versículo 25 a 28, o grande final, Marcos 13, 24 a 27. Antes dessa sessão, Marcos e Mateus introduzem um trecho que Lucas traz em 17, 20 a 23. Mateus também insere o dito de Lucas 17, 24, acerca do dia do Filho do Homem. A descrição que Lucas faz do final
mostra duas diferenças da de Marcos. Letra A, depois da predição de sinais no Sol, na Lua, nas estrelas, ele diz que haverá calamidades paralelas na Terra. As nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de temor, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. O mar, com frequência, é uma figura do mundo atribulado do Antigo Testamento. Salmo 107, 26, Isaías 57, 20, etc. E B. Marcos, seguido por Mateus, coloca imediatamente após a real aparição do Filho do Homem na glória, o envio do anjo para reunir os eleitos dos quatro cantos. Lucas diz, em lugar disso, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Versículo 29 a 31, a parábola da figueira, Marcos 13, 28 a 29, uma breve parábola acerca do discernimento dos sinais, dos sinais dos tempos, muito semelhante nos sinóticos, exceto que a figueira de Marcos, Lucas acrescenta todas as árvores, versículo 29. Versículo 32 a 36. Ditos sinais, os três evangelhos contam como essas coisas, presumivelmente, as coisas associadas à queda de Jerusalém, vão ocorrer na presente geração. Marcos, no entanto, não estabelece um tempo fixo para a última parousia. A palavra de Deus é mais segura, sobrevivendo ao céu e à terra, mas ele não revelou a data precisa em que esses eventos vão ocorrer, nem aos olhos, nem mesmo ao Filho, quer dizer, nem aos anjos, nem mesmo ao Filho. Marcos 13:32. No lugar dessa declaração direta e franca, Lucas traz uma advertência contra uma vida de prazeres e indulgência que cegam os olhos diante da crise vindoura e uma exortação geral para a vigilância. É nessa seção final que Mateus insere as advertências de Lucas 17, 26 a 30. 37 ao 38. Lucas acrescenta como um tipo de nota de rodapé do discurso uma declaração semelhante à de 19, 47 e 48, que Jesus pregou diariamente no templo a grandes congregações, comentando ainda que ele passava as noites no Monte das Oliveiras. 8. A conspiração dos sacerdotes e de Judas, 22, do 1 ao 6. Lucas segue Marcos 14 de perto, mas omite a história em que Jesus é ungido em Betânia, provavelmente porque já descreveu cena semelhante em 7:36 ao 50. Os mestres da lei não ficaram ociosos desde que abandonaram o conflito de palavras no templo e na aproximação de Judas com os chefes dos sacerdotes e oficiais da guarda do templo. Eles tiveram, do seu ponto de vista, um raro momento de sorte. Como um dos 12, ele está em condições de ajudá-los a prender Jesus em algum lugar sossegado, sem publicidade e possíveis demonstrações públicas. As multidões que saudaram sua entrada triunfal e aqueles que se ajuntaram em grandes grupos diariamente para ouvi-lo no templo mostram que ele desfruta de considerável apoio popular. A traição realizada por Judas é o ato definitivo do próprio Satanás. Mas como é possível que alguém que desfrutou do companheirismo diário de Jesus possa cometer tal ultraje? Será que ele percebeu que o barco estava afundando e foi depor contra um cúmplice para salvar a própria pele? Ele ficou desiludido quando Jesus não tomou a liderança de alguma insurreição nacionalista como os messias da imaginação popular?
ou ele simplesmente era um mau caráter? João sugere que ele certamente era isso. 12:6. Não importa o que aconteceu, a razão última de um ato tão sombrio continua sendo um mistério insolúvel e horrível. 9. Preparativos para a Páscoa, 22, do 7 ao 13. Como no caso de sua montaria para a entrada da cidade alguns dias antes, Jesus fez preparativos secretos para o uso de uma sala especial em que, antes que sofra, ele possa desfrutar da última hora de comunhão íntima com seus discípulos. Pedro e João são enviados adiante para fazer os preparativos necessários para a celebração da Páscoa. O seu guia será facilmente identificável pelo jarro de água que estiver carregando. Poucos homens gostam de ser vistos em público fazendo um trabalho feminino como esse. 8. As últimas horas, 22:14 a 23:56. Primeiro, a última ceia, 22:14 a 38. Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. É como alguém que está para deixar a sua família, mas primeiro quer um encontro de despedida. Quando vemos a glória divina na pessoa de Cristo, vemos que as afeições humanas transparecem. J.N. Darby, página 171. Os preparativos foram feitos, então chegou a hora, não somente para a festa, mas também o tempo em que deixaria este mundo. João 13:1. Jesus senta com os 12 e lhes diz claramente que é a última vez antes do sofrimento. Ele lhes dá vinho e pão, advertindo-os de que um deles é o traidor. Nem mesmo essas circunstâncias solenes os impedem de brigar acerca de sua importância relativa. Talvez com um olho na sucessão, quando seu líder tiver partido, ele os chama de volta à realidade ao lembrá-los do futuro glorioso adiante. Mas antes disso, virão provações severas, especialmente para Pedro. 2 problemas causados por este trecho precisam ser mencionados. Letra A. A diferença entre o relato de Lucas e o dos outros. E B. A pergunta sobre eles, de fato, comeram a Páscoa ou não. Letra A. O relato que Lucas faz da ceia sobreviveu em 2 versões. A mais longa, como temos na NVI, e na maioria das versões em português, e a mais breve em alguns manuscritos, omitindo os versículos 19b e 20. Há bom apoio textual para ambas as leituras, talvez um pouco melhor para a mais breve, tomando o texto mais breve como base de comparação. Há diferenças marcantes entre Marcos e Lucas. Primeiro, em Lucas, o cálice precede o pão. Na leitura mais longa, em segundo o cálice segue o pão. A profecia da traição de Lucas segue a instituição da ceia, em vez de precedê-la como em Marcos. 3. Lucas acrescenta um número de ditos não registrados na ceia de Marcos. Teologicamente, a mais importante dessas diferenças certamente é a omissão da referência ao sangue da aliança, mais marcante ainda quando associada ao fato de que Lucas não inclui o trecho da redenção de Mateus 10:45 e Marcos 10:45 e Mateus 20:28. Alguns afirmam que isso é evidência de que Lucas não tem doutrina da expiação substitutiva. Não se deve esquecer, no entanto, que até na versão mais breve a aliança não está totalmente ausente, pois no versículo 29 o verbo traduzido 2 vezes por designar, etimologicamente cognado de aliança. O texto mais longo, versículo 19b, acrescenta a versão
de Mateus, Marcos e orienta Mateus, Marcos, a orientação para que se perpetue o ritual, façam isso em memória de mim. 1 Coríntios 11, 24.